E um texto que eu quero ler com você é muito conhecido, você provavelmente já o ouviu em algum ponto, e o ponto de partida da nossa mensagem vai ser esse versículo que está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, versículo de número 23. Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 23. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo, que seja de papel, que seja no seu smartphone, no seu tablet, porque é importante saber manusear a Bíblia, é importante ler, é importante você ver que aquilo que a gente está falando aqui em cima está sendo ali, comparado nas Escrituras, para ninguém te enganar. Amém? Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 23, diz assim: mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo. Amém? Pai, obrigado por essa oportunidade. Obrigado por poder estar aqui compartilhando com meus irmãos algo da Tua palavra. Ministra as nossas vidas, molde os nossos corações, conduza-nos, encontre em nós verdadeiros adoradores, Deus. É o que eu te peço humildemente, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. O contexto dessa passagem é um contexto conhecido também, que é Jesus voltando da Judeia com os seus discípulos, e propositalmente, ele toma o caminho menos desejável, passando por Samaria. Essa região ela tinha uma longa história de conflitos com a Judeia nos dias de Jesus. E nos dias de Jesus existe uma grande barreira cultural e também racial entre judeus e samaritanos. Mas Jesus propositalmente escolhe passar por aquele lugar, por aquele caminho, porque não existia e não existe o acaso quando a gente está falando de Jesus. Quando Jesus fala para os seus discípulos entrarem num barco e ir para o outro lado do mar da Galileia, enfrentam tempestades e tem grande dificuldade de chegar do outro lado, é porque ele sabia que do outro lado, lá em Genezaré, havia um endemoniado, que precisava urgentemente de libertação, e tanto é que eles pisam naquela margem, Jesus expulsa o demônio daqueles homens, aquele homem é restituído, e eles são expulsos daquela região e voltam. Mas já pensou Jesus tendo que explicar para os discípulos? Não, é o seguinte, vocês vão entrar no barco, a gente vai cruzar o mar da Galileia, vocês vão enfrentar uma tempestade, vocês vão ficar com medo, e quando a gente chegar lá do outro lado, eu só quero fazer tudo isso para salvar a vida de um homem, que ninguém dá nada para ele, e depois vão expulsar a gente de lá, vamos? Irmão, a gente detesta a dificuldade. Então Jesus vai fazendo as coisas, ele vai alinhavando, pegando ali os retalhos, mas construindo uma colcha que ele já sabe qual é o final. Não há acaso para Deus. Você estar aqui hoje não é um acaso. Essa mensagem está no meu coração há 3 semanas, não é um acaso. Não é um acaso os louvores que foram cantados, não é um acaso as coisas que acontecem na vida daquele que tem um encontro com Jesus de Nazaré. Não é um acaso. Não é uma coincidência. E Jesus direciona os discípulos para passar por aquela região. E o interessante, o capítulo de número 4 começa dizendo isso. E o interessante é que, chegando ali naquele povoado samaritano de Sicar, perto do campo de Jacó, que o Jacó tinha dado ao seu filho José, o interessante é que o texto vai dizendo que Jesus, depois da longa caminhada, esteve cansado e ficou perto de um poço, o poço de Jacó. E o interessante, versículo de número 8 do capítulo 4, vai mostrar para a gente que Jesus envia os seus discípulos para comprar comida na cidade. Jesus fala assim, faz o seguinte,
Pedro, Tiago, João, Judas, ó, vai todo mundo, vai toda a patota, vai todos os meus discípulos, vão todo mundo. Vai todo mundo para a cidade comprar comida, vai lá andar no calçadão. Manda eles comprar comida e fica sozinho. Encosta no poço. E depois de um tempo, chega uma mulher ao meio-dia para buscar água. O interessante é que eu consigo ver que Jesus queria estar sozinho ali naquele momento. Ele queria, ele planejou isso. Ó. Faz o seguinte, o Rodrigo outro dia ministrou isso maravilhosamente. Às vezes a gente atrapalha o agir de Deus. Às vezes a gente não entende o que Deus está fazendo. Deus querendo salvar a gente que a gente não gosta. Deus querendo transformar a gente que a gente não gosta. Então Ele manda a gente comprar pão. Vai comprar pão, Rodrigo, vai comprar pão, que assim você não atrapalha o agir. É tanto carinho que Ele tem por todos nós, que até quem não compreende Ele trata com carinho. Vai comprar pão. Tomara que Jesus não trate a gente assim desse jeito, né? Tomara que a gente não seja esse tipo de gente que tem que comprar pão para não atrapalhar a obra, porque Jesus ama a todos, amém? E aí, Jesus fica ali sozinho, sol do meio-dia, e chega aquela mulher, com um cântaro na cabeça, para pegar água ao meio-dia. O contexto de pegar água ao meio-dia também, ele explica muito sobre essa mulher. Porque as mulheres, era uma tarefa das mulheres coletar água para suas casas, até porque o trabalho do lar ali ficava mais por conta dela e os homens estavam no campo. Só que as mulheres tinham o costume de buscar água de manhã cedo e no final da tarde, justamente quando o sol não estava forte, porque, poxa, você catar um cântaro pesado de água, colocar na cabeça e sair no sol do meio-dia, em uma terra seca como aquela região nunca fui para Israel, só pesquisei. Não tive o privilégio ainda de pisar naquela terra, mas dizem que no verão é tudo muito seco, as chuvas vêm no inverno. E aí, essa mulher vai buscar água ao meio-dia, porque ela já não tem um bom relacionamento social com as mulheres da região dela. E isso a gente vai ver no decorrer do texto, que ela não era uma mulher bem vista, era uma mulher que socialmente era excluída, mas na verdade também, eu imagino, que devido à consciência da vida que ela tinha, dos pecados ao qual ela tinha cometido, da vida ao qual ela estava vivendo, ela tinha um certo isolamento social. Porque isso acontece conosco. Quando a gente sabe que a gente está fazendo coisa errada, quando a gente sabe que a gente tem os nossos defeitos, as nossas deformidades morais, a gente também se isola das pessoas. A gente também se fecha, a gente se esconde. Não é assim? Geralmente a gente é agressivo. A gente não quer abrir o coração, não quer baixar a guarda. A gente não permite que as pessoas entrem no nosso mundo. Por quê? Porque o nosso mundo é feio. E vão ver que o nosso mundo é feio. E se essa pessoa descobrir que aqui dentro tem deformidades, que aqui dentro tem falhas, que aqui dentro tem limitações, essa pessoa ela não vai gostar de mim, essa pessoa vai me tratar mal. Então eu já trato mal logo de cara para me defender. Sabe aquelas pessoas que sempre ficam no ataque? Essa mulher ela demonstra ser esse tipo de gente. Ela não se relaciona bem socialmente com as outras mulheres, porque talvez as outras mulheres fazem mexerico da vida dela, comentam, você viu fulana pegando água, já teve 5 maridos, e agora o que tem, nem é casada, promíscua. Gente, em vez de catar água e calar a boca, né? Não. Mas a gente se sente mal quando os outros sabem da nossa vida. A gente se sente envergonhado, então é melhor se isolar. Só que eu quero dizer uma coisa para você, meu querido. Não adianta você querer buscar água meio-dia, porque se o Senhor quiser ter um encontro com você, Ele vai ter. Ele vai. Ele vai até o seu encontro. Aí ela chega, Jesus lá, ela já vai chegando lá, ela fala assim, o que esse cara está fazendo no poço? Geralmente o poço está vazio meio-dia, o que esse cara está fazendo ali? E pelo visto é judeu. Aí já passa com aquela cara feia, com cântaro, né? Começa a catar água. Aí Jesus olha para ele e fala assim, dá um pouco d'água para o bebê? Aí aquela mulher faz, oxi,
Aí, olha só a indignação dela, que coisa interessante. Versículo de número 9 diz: a mulher ficou surpresa. Oxe! Ela ficou surpresa, pois os judeus se recusavam a ter qualquer contato com os samaritanos. Aí ela fala assim: você é judeu, eu sou mulher, uma samaritana, como você me pede água para beber? Você está doido? Vocês não gostam de a gente não gosta de vocês, eu sou uma mulher, eu sou excluída da sociedade, você não está vendo que eu estou vindo buscar água meio-dia, porque eu não suporto encontrar com gente, você não está vendo que eu estou vindo buscar água meio-dia, porque nem as pessoas do meu vilarejo me suportam, e agora vem você, judeu, e vem homem querer conversar comigo. Os estereótipos sociais, os preconceitos raciais, os estereótipos determinados pelo sistema, nada disso é barreira para Jesus chegar perto de você, querido. Não importa o que dizem que você é, não importa onde você nasceu, o que você é, Jesus não enxerga nada disso. Jesus só enxerga a sua necessidade. E o interessante é que ele pede água para ela. E a gente vai ver no decorrer da história, que ele fala para os discípulos comprar comida, mas não come. Ele pede água para a mulher, mas não bebe. Que mistério é esse, Jesus? A gente vai ver isso daqui a pouco. Deixa o gancho, se eu não esquecer. Mas enfim, essa mulher fica ali indignada, fala: meu Deus, você está falando comigo, Jesus? Aí ela fala assim, olha, você é judeu. Você é judeu, eu sou samaritano, os judeus não se dão bem com os samaritanos. Aí Jesus responde para ela: olha, se você soubesse o presente que Deus tem para você, se você soubesse o que Deus tem para você, essa tarde de meio-dia, você não faz ideia. Se você soubesse o que Deus tem para você essa noite, você tinha baixado mais a guarda. Olha, aí ele continua falando assim: olha, o presente de Deus para você, e com quem você está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Você vê que é no singular, não é no plural, é água viva que ele está falando. Uma coisa interessante que a gente tem que entender do termo água viva, é que na cultura daquela região, existia um termo água morta e água viva. Já ouviu falar de água morta? Sim, água morta naquele contexto, naquela região, as pessoas eram muito comuns, era água parada, água de represada, água de poço, porque como naquela região chovia em determinados pontos, e pelo menos naquela região ali de Siquém, não havia um rio, porque se tivesse um rio não precisava do poço, ele não tinha uma fonte de água, era um poço, então era uma água parada, haviam cisternas, e água morta é uma cisterna, é uma água parada. E água viva é água corrente, é uma água que vem de uma nascente, é a água da chuva, é a água que vem de um rio. Eles chamam essa água de água viva. E o interessante é que o conceito da água viva era esse tipo de água, a água da chuva, a água de uma nascente, a água de um rio, a água que corre. Era somente esse tipo de água que era utilizado nos rituais de purificação. Eu já falei uma vez aqui sobre o mikvé, o banho que a mulher toma para se purificar para o casamento, o banho que a mulher toma mensalmente, a judia, para se lavar das suas impurezas menstruais, são águas armazenadas da chuva, águas correntes. Por quê? Porque eles consideram essas águas sagradas, porque vêm diretamente de Deus, Deus provém essa água. Então quando Jesus está falando aqui com essa mulher, ele fala assim: olha, se tu soubesse quem é, tu me pediria água, eu não te daria uma água parada, eu te daria água viva, fresca, refrescante, vinda do céu, que você vai beber, e vai ser extremamente refrescante para você. Aí ela fala assim: oxe, quem tu pensa que é, mano? Você é maior que Jacó? Jacó fez esse poço aqui, agora talvez você tem nem corda na mão, você nem tem corda para puxar água, você está me falando de água viva. Aí Jesus continua conversando com ela e fala assim: quem bebe dessa água, logo terá sede outra vez.
Quem bebe de água parada tem sede. Mulher, eu não estou falando com você, eu quero que você entenda, eu não estou falando com você de coisas físicas. Eu estou falando de necessidades físicas com você, mulher. Eu estou falando das necessidades da sua alma. Porque você bebe dessa água aí, mas você volta para sua casa e continua amargurada. Você pega a água todo dia, e todo dia pega essa água, mas essa água não muda a sua vida. Eu estou falando de uma água que vai te dar satisfação plena. Uma água espiritual. Uma água que vai estar em você. É uma água que quem beber dessa água aí vai ter sede. Mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. E nele se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Que fonte é essa? Que água é essa? Que papo doido, é um papo doido. E a mulher parece que não está entendendo, ela fala assim, Jesus, então me dá de beber essa água logo, porque nunca mais vou vir nesse poço. Ela não entendeu o negócio ainda. Você viu no versículo de número, cadê? Versículo 15, né? Porque, por favor, Senhor, me dê dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisei vir aqui tirar água. Não, mesmo encontrando Jesus, ela ainda precisava tirar água. Só que Jesus estava falando de coisas que ela não estava entendendo. Então Jesus falou assim, vou mudar de assunto. Vou explicar. Vai lá, faz o seguinte. Chama teu marido. Aí pegou pesado com ela. Aí ela, Senhor, eu não tenho marido. Eu não tenho marido. E ele respondeu, é verdade, eu gostei da resposta, você é sincera. Você já teve 5, e agora o que você tem não é seu, você não é casada com ele. Você viu a sinceridade dessa mulher? Ela conseguiu ser sincera. Ela conseguiu abrir o teu coração para Jesus. Ela chega de Jesus toda armada. E agora num diálogo com Jesus começa a se desarmar. É isso que você conversar com Jesus faz com você. Vai te desarmando. Ele vai ali, cuidando de algumas áreas da sua vida. Jesus pede água para essa mulher, e mais que tudo, ele pede água para essa mulher, não porque ele quer beber da água que ela vai tirar para ele, é porque ele quer oferecer água para ela, porque ela tem sede espiritual, porque ela tem uma necessidade. Às vezes Jesus age desse jeito, não é assim? Psicologia reversa que a gente faz com criança. Quem tem criança em casa, muitas vezes usa de psicologia reversa. Não quero comer. Não, você não precisa comer. E você come e fala, que gostoso. Nossa, tá uma delícia isso aqui, né, Grace Kelly? Aí a criança fica, me dá, vai. Às vezes Jesus usa de psicologia reversa com você. Ele pede uma coisa para você, mas na verdade é Ele que quer te dar algo muito melhor, muito maior, muito mais profundo. Saciação espiritual. Essa mulher tem sede espiritual. Tanto é que ela fala assim, aí ela já diz no versículo de número 18, ela fala assim, o Senhor deve ser profeta, porque o Senhor sabe da minha vida. Eu acho legal a progressão, a gente vai ver nesse texto, quando você lê esse texto, a progressão do relacionamento com Jesus, da conversa com Jesus, como essa mulher vai mudando a perspectiva dela com Jesus. Olha que coisa interessante, no versículo de número 9, ela fala assim, você é homem judeu. Como ela vê Jesus? Como um judeu. Jesus para ela é um judeu, uma pessoa qualquer aí. Versículo de número 15, ela já está mudando a história, ela fala assim, o Senhor. Versículo de número 29, ela já está dizendo que Ele é o Cristo. E no versículo de número 42, toda a cidade está declarando que Ele é o Salvador. Isso é relacionamento. Quanto mais você caminha com Cristo, Ele vai deixando de ser esse desconhecido qualquer. Ele vai ser no Senhor. Ele vai ser naquele ao qual você abre os ouvidos. Ele vai ser ao qual você agora, sabe que esse é o ungido de Deus, esse é o enviado de Deus. E o ápice do relacionamento chega quando você não tem Ele só como Senhor, não só como ungido de Deus, mas sabe que Ele é o Salvador da sua vida. É a progressão de um relacionamento com Cristo. Você trata Ele como Senhor, você tem medo. É profeta, tu sabe de tudo, meu Deus do céu. A gente é crente, todo mundo já foi em um culto de revelação, não foi?
Culto de revelação levanta a irmã do fogo lá, já bate o pé. Quando lança o eis que te digo, quem tá errado na vida já até se esconde. Já fala, misericórdia, não. Vai para lá, irmã. Outro dia a gente estava numa reunião num lar, orando, e tinha um irmãozinho. E ele, não, pastor, porque eu sou isso, eu sou evangelista. Tá bom, vamos aqui, irmão. Sabe, crente orgulhoso, né, pomposo. E aí, a gente estava ali orando, de repente a pessoa que estava visitando aqui, estava do meu lado, caiu endemoniada, irmão. Pum! E começou a estripuchar, e foi uma loucura. Aí eu falei, vaso! Crente a gente chama de vaso, né? Vaso! Vem aqui, ajuda aqui, segura aqui ele. Pastor, não dá, estou em pecado. Oxi! Rapaz! Aí deu trabalho, tem que ficar segurando, expulsando ali, para a mulher não se machucar. Mas Deus deu graça. E o vaso sumiu. O vaso sumiu, gente. Olha, tem gente que tem medo de Deus, e quando o capiroto aparece também fica morrendo de medo, porque sabe que não está em dia com Deus. Tudo está relacionado ao nosso relacionamento com Deus, né? E aí, essa mulher ela fala assim, tu és profeta, tu sabe de tudo, meu Deus. Então se o senhor é profeta, se o senhor sabe de tudo, eu tenho um questionamento. Ela joga um questionamento para Jesus. E o interessante é que ela podia jogar qualquer questionamento, ela podia falar assim, Senhor, vem cá, tu sabe que eu já tive 5. Será que esse agora vai ser o homem da minha vida? Eu estou querendo tanto, Senhor. Eu preciso. Ela tem uns questionamentos que é desse. A gente às vezes chega para Jesus querendo falar de coisas do coração. E esse coração, já dizia Alceu Valença, coração bobo, coração bola, coração balão, coração São João, é tudo louco. Coração muda de opinião rápido. Coração que vacila. Você não pode ficar confiando tanto no seu coração. Mas essa mulher aqui, que parece que tem problema de relacionamento, sofre de carência afetiva, não consegue se relacionar com as outras pessoas, sabe o que ela faz? Ela não quer saber de relacionamento com o homem, ela quer questionar sobre relacionamento com Deus. Porque Jesus, logo de cara, já mata qual é o problema dela. Você tem sede de Deus. Eu quero te dar água para beber. E aí agora ela pergunta, Senhor, vem cá, vocês que são judeus, vocês falam que o negócio de adorar é lá em Jerusalém, e nós aqui samaritanos adoramos aqui nesse monte, e aí, qual é o lugar certo de adorar a Deus? Você vê que ela tem um questionamento porque ela quer adorar a Deus, ela está procurando o lugar para adorar a Deus. Talvez se Jesus responde para ela, olha, o lugar correto ali é em Jerusalém, provavelmente é que essa mulher ia dar um jeito de ir para Jerusalém, porque ela estava procurando um lugar para adorar a Deus. Ela queria fazer isso de uma forma certa, ela queria fazer isso de uma forma ao qual Deus recebesse. É esse o questionamento dela. Apesar das suas limitações, apesar das suas deformidades de caráter, apesar das suas fraquezas, ela quer, de alguma forma, adorar a Deus e saber que Deus ouve ela. Aí o interessante é que Deus responde para ela, olha querida, creia em mim, mulher. Versículo 21. Está chegando a hora em que já não importa se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Jesus fala assim, querida, chegou uma hora agora que não importa o local, o importante é a forma. Não é lá no monte, não é em Jerusalém. Os judeus sabem o que é o correto, por quê? Porque a salvação vai vir por eles. Mas eu vou dizer para vocês que não é nem lá nem cá, porque a verdadeira adoração vai surgir em você. Olha o que ele diz, versículo de número 23, mas está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade, Jesus está querendo dizer aqui, com uma mente. O espírito, a palavra espírito aqui, remete ao modo de pensar, de agir, de algo interior. Algo que não só, ele faz um paralelo com ela está procurando a forma. Ela não está procurando a forma e o local,
e ele está falando aqui que a verdadeira adoração não vai partir da forma, do local. É com a mão levantada, é com a mão abaixada, é de pé, é ajoelhado, é ali, é acolá. Não! A verdadeira adoração vai brotar de uma mente transformada na verdade que você vai conhecer agora. É isso que ele está falando para ela. Porque a adoração não está associando a adoração com um local, mas com um estilo de vida. É isso que Jesus está dizendo, em espírito e em verdade. E o interessante é que esse texto que a gente fala de adoração, de forma de adorar, de como adorar, é direcionado a uma mulher que está totalmente excluída da perspectiva da adoração correta da época. Ela é mulher, samaritana, com relacionamentos instáveis, socialmente está excluída das pessoas, tem conflitos pessoais e sociais, mas Jesus vê nela uma verdadeira adoradora. Olha que coisa linda. Sabe, às vezes o que todo mundo está vendo da gente, não é o que Deus vê. E às vezes a gente está mais preocupado do que com os outros pensam, do que com o que Deus vê de nós. Às vezes você vive uma vida amargurada, aflita, angustiada, preocupado com o que estão falando, do que estão vendo, ou do que você acha que estão falando. Se preocupe com aquilo que Deus vê de você, meu amado. Uma mente renovada, transformada em Cristo Jesus. Aí, Jesus fala assim: o Pai procura pessoas que o adorem deste modo. Sabe uma coisa que eu fico pensando bastante? Aí o que acontece? Essa mulher ouve isso, fica maravilhada. E aí, Jesus continua: pois Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá, e quando vier, ele nos explicará tudo. O que ela está dizendo para Jesus? Ela está falando assim: olha, profeta, deixa eu te falar uma coisa. Você está falando aí que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Essa verdade a gente precisa descobrir. Essa verdade ainda não foi manifesta a nós, porque essa verdade vai ser manifesta quando Deus revelar quem? O Cristo, porque Ele nos ensinará que? A verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Você vê que ela está entendendo a teologia do negócio aqui? Ela fala assim: esse momento da adoração então, ele vai surgir, ele vai ser real quando o Pai revelar o Cristo. Aí Jesus: miserável, não é que você acertou o negócio? Deixa eu te falar uma coisa, mulher. O interessante é que para Pedro, o Espírito revela, e para essa mulher, Cristo vai até ela, olha para ela e diz: eu sou o que fala com você. Do tipo: ei, papai tá on. É nós, fia. Essa mulher fica maravilhada. A mulher que não se relacionava socialmente com aquelas mulheres daquela região, larga o cântaro, sai correndo, vai para a cidade e começa a dizer: ei, tem um homem que eu acho que ele é o Cristo. Eu acho, porque eu não tive muito tempo de conversar com ele, porque a partir do momento que eu conversei com ele, que ele falou para mim coisas maravilhosíssimas, eu já saí correndo para anunciar para todo mundo. Aí ela fala assim: vamos lá ver, porque ele é enviado de Deus. Enquanto ela ainda está conversando com Jesus, o texto vai dizer que os discípulos de Jesus chegam, olham Jesus conversando com uma mulher samaritana e falam: oxe, o que Jesus está fazendo com essa mulher, gente? Misericórdia. Aí ficam quietos, não perguntam nada para Jesus. Mas foi por isso que Jesus tinha mandado eles comprar pão. Aí eles chegam para Jesus e falam assim: Jesus, a gente trouxe aqui um misto quente que o Senhor pediu. Aí Jesus fala para eles: quero comer não. Obrigado, estou satisfeito. Oxe, Jesus, o Senhor mandou a gente comprar pão? A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Gente, esse texto é tão rico, tão maravilhoso, ensina tanta coisa para a gente. Sabe uma coisa que fica passando aqui na minha cabeça? É a questão de Deus procurar. Porque Deus
O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Gente, cá para nós, a ideia de Deus procurar é algo esquisito. Sabe por quê? Porque Deus é onisciente. Ele sabe de tudo. Gente, a última mensagem que eu ministrei aqui foi sobre Pedro, o imposto, e Jesus olhando para Pedro e dizendo: Pedro, vai, pega um anzol, lança no mar, você vai pegar o primeiro peixe que você pegar, lá vai ter a moeda que você vai pagar o nosso imposto certinho. O que é isso? Onisciência. Ele sabia o que iria acontecer. Ele sabia de tudo. Salmo de número 139 deixa claro para a gente que não tem o que esconder de Deus. Deus conhece os nossos pensamentos. Ele sabe a palavra que não saiu da minha boca, que luz e trevas para Ele não faz diferença, porque Ele transita em tudo e sabe de tudo, porque Ele é Deus poderoso. Então quando diz Deus procura, aí eu fiquei muito pensando essas semanas, Deus procurando? Como Deus procura? Como um ser onipresente procura algo? Onisciente procura algo? Aí eu fui fazer uma pesquisa, de verdade, no grego, na língua grega, para saber que palavra que usaram aqui para escrever esse negócio, que traduziram para procura. E a palavra é zeteo, a palavra grega zeteo. E quando você vai ver o significado dessa palavra, ela sim diz procura, mas ela pode significar desejo, exijo. Então esse texto agora ele tem uma compreensão melhor para mim, depois que eu compreendo a palavra, porque não é Deus procurando, mas é Deus desejando. Você entende? Deus deseja, Deus quer, Deus exige que a adoração seja em espírito e em verdade. Aí muda. A gente não tem um Deus procurando, porque Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele já sabe onde está o adorador. Por isso Jesus dispensa aos discípulos, por isso Jesus vai no poço meio-dia tomar sol na cabeça. Por quê? Porque Ele já sabe onde aquela mulher estava, Ele já sabe o desejo que havia naquela mulher, Ele já sabia que ele teria um encontro com uma mulher que anseia, que tem sede por Deus. Ele explica isso mais para frente, ele diz assim: olha, os campos estão prontos para a colheita, abram os olhos, é só colher. Por quê? Porque tem um monte de gente com sede de Deus, e se você ficar com uma visão quadrada, preconceituosa, com uma visão julgadora, você não vai fazer a obra de Deus. Deus já sabe onde o adorador está. Deus tem um encontro com todos os adoradores, Deus dá oportunidade, Ele vai, por quê? Assim como Ele fez com Adão, Deus onisciente. Adão come o fruto com Eva, se vê nu, ui meu Deus, ai folha de figueira, cobre a nudez, ai, se esconde no arbusto, Deus na viração do dia lá, Adão, cadê você, velho? Você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Sabia, mas é Adão que se esconde de Deus. O homem se esconde de Deus, o homem tem medo de Deus, o homem começa a temer a Deus, mas Jesus vem para inverter isso. Adão agora em Jesus, esse novo Adão, ele vem para tirar o homem de trás do arbusto, com a sua nudez, com os seus pecados, com as suas limitações, com as suas fraquezas, colocar diante de Deus e lavá-lo pela purificação da água que Cristo pode nos dar. Quando ele faz aquela conversa de que ele vai dar água viva, ele está remetendo a água da purificação, ele dizendo: ei, você está imunda dos seus pecados, ei, você está se sentindo envergonhada, mas não se preocupa não, minha querida, porque eu te lavo, eu te purifico, eu te lanço para a vida eterna. É tão lindo isso. É tão maravilhoso. Deus procura.
mas Deus já sabe onde está. O que Ele faz é enviar o seu Filho. Deus sempre vai enviar Jesus a um adorador que precise dEle. Porque só Jesus pode lavar, só Jesus pode purificar, só Jesus pode trazer nova vida a um homem ou uma mulher. Sabe, isso remete a um outro ponto. A partir do momento que a gente tem um encontro com Jesus, a gente tem a oportunidade de ter uma mente renovada, de ser lavado por Ele. Como Ele diz, os verdadeiros adoradores, chegou a hora em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. O espírito, a transformação da mente na verdade que é Cristo. Porque só adora a Deus de verdade quem recebe a revelação de Jesus Cristo em sua vida. Deus escolhe agora ser adorado por aqueles que recebem o seu Filho Jesus. É isso que Ele está falando para essa mulher. A hora chegou. Chegou agora por quê? Porque eu estou aqui, mulher. A hora chegou porque eu estou aqui. Por isso que não dá para adorar a Deus sem Jesus. Você vê que Ele está dizendo, olha, eu sou a verdade, chegou a hora, que hora? Eu, por quê? Porque eu sou a verdade que te conduz ao Pai. E aí tudo isso me remete a uma outra pergunta. Por que Deus quer ser adorado? Talvez você já deve ter encontrado algum ateu, casca grossa. Na verdade, eu acho que a maioria dos ateus são revoltados com Deus. Não é porque ele não acredita em Deus, ele sempre tem raiva de Deus, você já reparou isso? Sempre lançando questionamento, e falando um monte de coisa. Mas, será que não é um egoísmo de Deus querer ser adorado? É muita... Nossa, eu quero ser adorado, é assim que muita gente pensa. Uma vaidade da parte de Deus. Mas então por que Deus quer ser adorado? Você já parou para pensar nisso? Existe uma resposta simples, curta e grossa. Do tipo, porque Ele quer e ponto final, Ele é Deus. Ele criou tudo, Ele é Deus. É tipo aquela mãe, né? O filho pergunta, mãe, por que eu não posso ir para a rua? Porque eu não quero. Já era. Acabou, não tem argumento. Essa resposta é válida, é sincera, é verdadeira, é justa. Ele é Deus, Criador de tudo, e Ele quer ser adorado. Mas, olhando para o amor, que não dá para ler as Escrituras sem o amor de Deus por nós, tem um outro porquê Deus quer ser adorado, que a gente pode pensar. Sabe por quê? Porque todo adorador se torna semelhante ao seu objeto de adoração. Todo adorador se torna semelhante ao seu objeto de adoração. Salmo de número 115, versículo de número 8. Olha o que as Escrituras dizem. Salmo 115, 8. Aqueles que fazem ídolos e neles confiam, são exatamente iguais a... Em outras traduções, tornem-se semelhante a eles. Quando você é muito fã de um artista, começa a acompanhar a vida desse artista, quando você encostar lá no lalinho para cortar o cabelo, você vai falar assim, eu quero igual a dele, corta igual do fulano. Você admira muito um jogador de futebol, você vai começar a querer fazer as coisas como ele faz, até copiar as besteiras que eles fazem nas redes sociais. Sabe, teve gente aí que, a menina de Guarulhos ganhou uma medalha das Olimpíadas, tem gente que já tatuou o rosto dela no corpo. Coisa esquisita, né? Quem ama muito dinheiro, se distancia das pessoas, você já reparou? Quem ama muito dinheiro, se torna uma pessoa avarenta, se distancia das pessoas, vive em prol do dinheiro. Quem ama muito a bebida, se torna um ébrio, uma pessoa inconsequente, inconsciente, distante de todos, parece ser feliz, mas na verdade vive no lixo. Quem ama a droga, acha que tem liberdade para fazer qualquer coisa, mas vive nas esquinas, não consegue ficar sem estar lá, na roda, no círculo, com as mesmas pessoas, com as mesmas influências. Nós nos tornamos semelhante àquilo que nós adoramos.
É esse o conceito da adoração na ótica de Deus. Eu quero que eles me adorem, porque eu os amo e quero que eles se tornem semelhante a mim. Eu te comprovo isso, 2 Coríntios capítulo de número 3, versículo de número 18. Olha o que Paulo escreve. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente, em outras traduções, de glória em glória, à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Quando o Senhor nos remete e fala, olha, me adorem com uma consciência pura, me adorem na verdade de Jesus Cristo, não é por vaidade, mas é por amor, por puro amor, porque quando eu me lanço nessa adoração, porque quando eu me prostro diante desse que me ama, porque quando eu me entrego a Ele que me ama, eu consigo me desprender de todos os meus ídolos. Não é difícil para mim lançar fora aquilo que me impede de ter uma vida plena. Você acha que essa mulher voltou para o marido que ela tinha, que não era marido dela? Quem tem um encontro com Cristo não tem problema em abrir mão dos ídolos da sua vida. Foi como eu falei aqui quinta-feira, eu acho, sobre Zaqueu. Quando Zaqueu encontra com Jesus, Zaqueu fala assim, Jesus, vou dar metade dos meus bens para o pobre, e se eu lesei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Por quê? Porque o dinheiro era o meu Senhor, mas agora o meu Senhor é você. Ele não me prende mais, não me domina mais, mas e como eu vou conseguir adorar a Deus? Através de um relacionamento progressivo, dia após dia, caminhando com Ele, andando com Ele, ouvindo dEle. Você pode começar com essa mulher samaritana, falando, o judeu, o Jesus, daqui a pouco Ele é o seu Senhor, daqui a pouco Ele vira o seu Cristo, e daqui a pouco você está dizendo, Ele é o meu Salvador. Não há salvação fora de Jesus. Talvez você veja Ele como Jesus. Jesus, faz aí tal coisa para mim. Está parecendo que está pedindo no iFood, né? Ei, Jesus, faz tal negócio aí para mim, mano. Não, fiz um propósito com Jesus. O propósito que Jesus tem com você, meu querido, é você beber dele e viver a vida que Ele tem para te dar. Sabe o que eu vejo nesse texto? Eu vejo que Deus exige uma adoração verdadeira e sincera. E nem sempre essa adoração verdadeira e sincera se encontra só nos meios religiosos, nas formas religiosas. Porque Deus sabe aonde um verdadeiro adorador está. E Ele sempre vai de encontro a esse verdadeiro adorador e mostra para ele, você quer me adorar de verdade? Você está com sede de verdade? Então tem uma forma de você me adorar. Eu te dou a oportunidade de me adorar. Está aqui meu filho Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é em você a água que te purifica, a água viva, a água corrente do ritual espiritual mais lindo. Ele é a verdade que você busca. Sabe, essa mulher, eu creio que ela não se importa com o que pensavam dela, porque ela agora sabe o que Deus pensa dela. Ela não está nem aí para o julgamento das pessoas, porque ela sabe que ela foi absolvida por Deus em Cristo Jesus. Sabe, Deus nos trata expondo a verdade das nossas vidas. Olha, você é isso, você é aquilo, mas não para que entremos em uma depressão, uma angústia e nos fiquemos angustiados. É para que a gente possa saber que Ele conhece o íntimo da nossa vida. Assim como essa mulher. Oxe, o Senhor sabe de tudo mesmo, hein? Quem te contou? Foi Maria? Fofoqueira Maria? Não, Ele sabe de tudo. E mesmo sabendo de tudo, Ele vem até você para te conduzir
a um relacionamento verdadeiro com o Pai. Aí ele fala, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E ele fala isso para uma mulher samaritana, emocionalmente instável, socialmente não se relacionava com as pessoas e impura sexualmente nos padrões daqueles. Mas ele vê nela o potencial de um verdadeiro adorador. Por que tudo isso? Para você saber que apesar das suas limitações, apesar das suas fraquezas, Deus quer mudar o teu interior, lavar as tuas feridas e te fazer um verdadeiro adorador. Lance fora o que te impede de servir a Deus. Abra mão. Larga o cântaro para trás. Porque essa mulher, ela se torna uma evangelista relâmpago. Vai buscar água ao meio-dia. E nenhum conversa com Jesus, agora já está evangelizando a cidade. Essa é uma característica de um adorador. Algumas características de adoradores. Primeiro, não tem problema nenhum em assumir suas falhas. Isso é uma característica de um adorador. Não tem problema nenhum em reconhecer suas limitações, confessar seus pecados. Segundo, tem sede de Deus. Terceiro, fala de Deus para onde quer que vai. É a característica de uma adoradora. Como eu disse, lembra? Jesus pediu água para a mulher e não bebeu. Jesus pediu comida para os discípulos e não comeu. E ele diz lá na frente que a comida dele é fazer a vontade do Pai. Talvez você precise entender uma coisa, que nem só de pão vive o homem. Entenda. Jesus ele faz uma comparação de algo essencial e vital para a vida, como comer e beber. Comer e beber é vital para a vida. Todo mundo aqui almoçou? Alguém aqui não almoçou hoje? Não, todo mundo comeu. Mas se você tivesse sem almoçar até agora, você já ia estar com dor de cabeça, cansado, aflito, tremendo. Ai, minha glicose. Você já está assim, passando mal. E Jesus ele faz a comparação de que tão essencial quanto a comida, tão essencial e vital como a bebida para o corpo, para o homem, é fazer a vontade de Deus. Eu vou falar uma coisa para você, meu irmão. Você precisa criar vergonha nessa sua cara. Você precisa abrir o ouvido e o coração para aquilo que Deus tem para você. Porque você tem sido um apático, você está desnutrido espiritualmente, porque você não quer fazer a vontade de Deus. Quando você começar a fazer a vontade de Deus, quando você começar a se alinhar ao querer de Deus para a sua vida, crente, eu vou te dizer uma coisa, não é problema para você se desprender das coisas que tem te prendido, não será problema para você se desprender dos ídolos que tem tomado conta da tua vida. Por quê? Porque fazer a vontade de Deus é vital para a vida do servo. Faça a vontade de Deus e não será problema abrir mão de vícios. Faça a vontade de Deus, sabe por quê? Porque fazer a vontade de Deus sacia o nosso ser. Fazer a vontade de Deus supre qualquer necessidade física que possa haver, porque Deus é poderoso para suprir as nossas carências, as nossas necessidades, as nossas limitações. Assim como é vital a água, assim como é vital a comida, é vital para o crente fazer a vontade de Deus. Por isso você está desanimado, por isso você está moribundo, por isso você não quer mais cultuar, por isso você está distante da igreja, por isso você não quer mais servir. Coma a vontade de Deus para a sua vida. Viva a vontade de Deus para a sua vida. Isso te nutre, te fortalece, te faz erguer a cabeça, faz com que você pare de murmurar, de ser um mimizento nojento. Eita Deus! Você pode glorificar, a gente ainda crê no Espírito. Ai. Faça a vontade de Deus, amado. Eu te garanto, se você hoje criar vergonha na tua cara,
começar a fazer a vontade de Deus, porque tu sabe o que Deus quer de você. Larga o que tiver que largar, seu safado. Chuta o que tiver que chutar. Chega diante de Jesus e fala: Senhor, o Senhor sabe o Senhor sabe, eita, o Senhor contou tudo, é verdade, é isso mesmo. Mas beba de Cristo, coma de Cristo, renove a sua mente em Cristo, e corre para anunciar para todo mundo que Jesus Cristo é o Senhor, porque Ele te ama, Ele te sara, Ele te inclui, e aí você se torna um adorador, e aí de glória em glória. Sabe por que você tem caído ainda? Vou falar, sabe por que você tem caído ainda? Eu vou falar de verdade. Sabe por que você ainda está fraco na fé? Porque você não tem vivido todo dia com Jesus. Você não tem vivido progressivamente, de glória em glória com Jesus. Você quer viver com Jesus de domingo, de culto em culto, de imposição de mãos em imposição de mãos. Está na hora de você caminhar com Jesus. Está na hora de você ter um encontro verdadeiro e puro com Ele. Está na hora de beber da fonte, não da fonte de água parada, mas da água viva, que te jorra, que nos lança para a vida eterna. Então eu falo com você essa noite, o anseio de Deus, em ir ao encontro de você, nas suas limitações, nas suas fraquezas, é porque Ele sabe a sede que você tem, e Ele quer saciar essa sede, te dando de graça Jesus Cristo de Nazaré, para que você beba e viva uma vida progressivamente, aonde de glória em glória você se torna parecido com Ele. Coloca aqui para mim 2 Coríntios de novo, olha esse texto aqui, quero ler de novo e concluir essa mensagem. Por que eu adoro ao Senhor? Todos nós dos quais o véu foi removido, todos nós, podemos ver e refletir a glória do Senhor, e o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Talvez você chegou aqui hoje e você fala assim: mas eu não sou perfeito, eu dou as minhas escorregadas. Caminha com o Senhor, gradativamente você vai estar mais parecido com Ele. Com esse texto você nunca pode dizer: mas ninguém é perfeito. Nunca se contente com suas limitações, nunca se contente com as suas falhas, nunca se contente com as suas fraquezas. Cria vergonha na cara e caminha com o Senhor todos os dias, porque gradativamente, de glória em glória, você será mais parecido com Ele. Amém?